Olá pessoal, meu nome é Anthony. Como a maioria já me conhece, venho mais uma vez aí no canal para a gente poder estar aí dialogando, conversando, enfim, desmistificando vários aspectos da nossa vida, né? Hoje eu venho com o tema, né? Um tema assim, vamos dizer assim, aliviador, que nos alivia, que é o perdão, né? E o canal ele foi feito para termos liberdade, né, de voar assim infinitivamente. Então, quando nós temos essa capacidade de voar, né, então a gente não faz voos rasos, sempre voamos na plenitude. É por isso que o canal existe, né? E o gostoso é ter essa liberdade de voar dentro das nossas vertentes. Mesmo que tenha várias vertentes, né? Mas quando nós usamos como base do amor incondicional, então a gente pode fazer assim grandes voos, né? Dentro das nossas vertentes, né? Inclusive, já falando dessa questão de voos, né? Ontem fiz um vídeo referente à solidão das chamas gêmeas, né? E assim, os comentários que eu recebi, nossa, foi muito assim, muito comovente, né? Inclusive a escrita que foi feito o canal foi assim, e a resposta, né? Então a gente vê o quanto que a gente trabalha as nossas energias, né? A nossa sinergia, que é muito legal, né? Então, deem seus likes, comentem, né, por favor. Compartilhem, né? Inclusive tem um pessoal aí muito legal que compartilha os vídeos com outras, inclusive pelos grupos, né? Fico lisonjeado, né? Já agradeço por isso. Se inscrevam, né? Tem um monte de pessoal aí se inscrevendo. Inclusive já tenho, no caso, as pessoas já falam, Antônio, já estou esperando o seu vídeo, tal, tal. Inclusive já até comenta, né? Já fala, eu já tenho uma maratona e fico ando já ouvindo as questões e os assuntos que você sempre fala, né? Então, quando nós falamos de perdão, um dos primeiros pontos, inclusive eu vou colocar 5 pontos que devemos fazer uma reflexão na questão do perdão. A primeira coisa é que nós primeiro temos que perdoar nós mesmos, né? Por quê? Porque perdoar o outro, na teoria, é muito simples. A gente fala, eu perdoo. Mas será que eu me livrei das mágoas, né? Daquela, daquela. Será que eu esqueci aquilo? Será que eu transformei aquilo para eu dizer que realmente eu perdoei? Então, a primeira coisa, antes de eu perdoar o outro, eu tenho que observar se eu me perdoei, perdoar a si próprio, né? Tirar as mágoas, tirar o rancor, esse que é o mais importante, até mesmo para você não ficar preso, né? Então, quando você perdoa, então você tem a liberdade de voar plenamente perante o universo, né? Muito interessante esta palavrinha, né? Perdoar, né? Que sempre ficamos nos questionando, né? Será que eu perdoei mesmo, né? Então, quando a gente perdoa, né? A gente para de não criar mais expectativas, né? No outro, inclusive numa pessoa só, né? Por quê? Porque muitas vezes nós temos isso, é até uma mania nossa, né? Eu falo que é de subjetivar a nossa própria felicidade, né? Então, por quê? Porque nós sempre criamos expectativas e colocamos, né, a nossa vida na mão do outro. A gente começa a colocar que o outro é obrigado a nos fazer feliz. E quando o outro ele não consegue, até mesmo porque ele não tem condições de nos fazer feliz, nós culpamos, né? E não perdoamos. Então, ficamos nesta base, né? É, subjetivo, colocando
a culpa no outro pelo fato de não sermos felizes. Mas quem é dono da nossa felicidade é nós mesmos, né? Algo aí para se refletir, né? E nem viver, né, do amor que é codependente. Tanto que a gente fala do amor, o amor, porque eu amo, né? Inclusive também. O amor, ele é para ser praticado, ele não é teoria, né? Falar em teoria que nós amamos é muito fácil, né? Falar da boca para fora é muito fácil. Agora você sentir, né, ter o sentimento, inclusive perdoar, aí sim você já sai desse amor codependente, né? Já é o incondicional, perdoar o outro, ter a empatia, né? Porque muitas vezes o outro fez determinada coisa com você que naquele momento te magoou, mas ele não estava também preparado naquele momento para fazer diferente, porque a condição não favorecia. Então muitas pessoas, né, carregam uma mágoa dentro do peito durante muito tempo, até às vezes no leito, né, de quando vai significar no universo, e quando retrata tudo na vida, né, e que isso acontece, aí fala assim, chama não sei quem, não sei mais quem para poder perdoar, né? Inclusive até falando da questão das chamas gêmeas, né, da dinâmica das chamas gêmeas, né? Por quê? Porque, inclusive, até uso a característica do divino feminino, o divino masculino, ele até mesmo, por quê? Porque ele não está desperto, então quando ele não está desperto, então ele vai com gatilhos com muita intensidade, por quê? Porque ele não está desperto, então ele magoa muito fácil, né? Então, aí o DF, com toda a sua benevolência, com toda a sua espiritualidade, né? Aí ele vai e perdoa. Mas antes dele perdoar, ele tem que compreender a situação. Porque às vezes, inclusive o seu divino masculino, ele não está preparado para agir diferente e criamos uma expectativa que às vezes não existe, né? Por quê? Porque não é o momento, né? Então a gente tem que observar o momento ímpar. Inclusive é onde que a gente perdoa, é que a gente vê a transformação, né? Por quê? Porque você ficar preso naquelas mágoas, né, naqueles gatilhos, então aí é onde você vai mais, no caso, vai mais o processo, né, os processos, inclusive das chamas gêmeas, né, que são os 4 processos, vai adiar mais para poder estar aí passando para o novo patamar, que no caso é até a união, né? Então, depende muito dessa questão, né, de perdoar. E também, né, igual eu já disse, né, e o segundo ponto, o segundo ponto é sermos criativos, né? Por quê? Porque é tudo que, e não é de fora para dentro, a circunstância, né? Por isso que eu falo, é um momento de reflexão onde é de dentro para fora. Então, por isso que eu disse, né? Você tem que se auto-perdoar para poder perdoar o outro. Então, por quê? Porque quando você entra dentro de você, faz uma introspecção, aí você começa a ver por um outro patamar o porquê, até que ponto chegou. Às vezes, inclusive isso acontece muito nas dinâmicas, né? O outro, ele faz isso para te proteger. Ele se queima para poder te proteger. Por quê? Porque ele sabe, ele vai preferir magoar, né? Porque se vier com a intensidade, é, inclusive o externo, para poder atingir, inclusive ambos, então ele prefere se colocar na frente. E aí onde tem que sair o julgamento, né? Nós não podemos julgar, principalmente os divinos femininos, sair desse gatilho de julgamento, né? E, e por quê? Porque nós próprios tem que verificar, quando eu falo de introspecção,
observar os nossos próprios erros, né? Porque ninguém é perfeito, né? Somos perfeitos respectivos momentos, né? Aí a questão é muita meditação, né? Onde a gente se ilumina e onde nós nos despertamos. Mas quando a gente começa a entrar nos gatilhos, né? Dos ciúmes, do julgamento, da raiva, do ódio, aí você, aí você não está mais iluminado, nem você está desperto. Aí você está agindo como tal. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado, inclusive na questão das discussões entre, por exemplo, chamas gêmeas, que é muito intenso, né, porque vem com uma energia, uma intensidade muito grande. Por quê? Porque é um outro condicionamento, né? Que é o do amor incondicional. Então vem com uma intensidade muito grande, né? E já o terceiro, né, o terceiro ponto, para perdoar de verdade, a melhor forma é você se empoderar. Você mostrar ao contrário de tudo aquilo que foi dito, né? É uma grande arma, então você se empoderar. Eu digo que é uma das melhores formas de você ficar armado, inclusive até devido às circunstâncias, o meio que nós estamos é se empoderar. É a melhor arma, né? E ser proativo, né? Por quê? Porque quando você não ficar preso àquela mágoa, né? E você sai daquela vibração, então você fica defeso, você cria uma defesa, né? Inclusive você vai ter uma visão, uma amplitude, né? Vai expandir a sua mente, né? Com seu terceiro olho para com que você consiga, porque muitas vezes, né? Até o escape, a válvula de escape, que muitas vezes é o seu próprio gêmeo, você, por quê? Porque é o espelho um do outro, então você para atingir ele, você vai lá e cria uma mágoa, né? Então, inclusive já respondendo uma inscrita, né, que ela me perguntou assim, quando o DM desperta, né, quando ele desperta, em que momento ele passa a enaltecer o divino feminino, né? Então eu já vou respondendo, o divino masculino, enquanto ele não está desperto, né? Porque como a gente já falou dos processos, né? Um desses processos, ele está dormente. Então, quando ele está dormente e ele não entendeu a velocidade do amor incondicional, então ele passa a julgar, né? Onde ele entra. E no caso, o que, que ele faz? Ele pega, se afasta, né? Que é natural, né? Mas quando ele desperta, aí ele vê a plenitude do amor incondicional e ele vê isso também no seu gêmeo, no divino feminino, no reencontro. Aí sim ele passa a enaltecer, por quê? Porque ambos têm a necessidade do outro para se transformar e também trabalhar e sair desses gatilhos. Por quê? Porque vão viver com a base do amor incondicional. Então saem desses gatilhos, né? Então, é... por quê? Porque até então ele desconhecia o que era amar incondicionalmente. Então, o que, que ele fazia? Ele usava a mente, a mentalidade, ele agia aqui na Matrix. Por isso que muitas vezes tem que sair fora, o DF tem que sair fora do julgamento e saber perdoar. Por quê? Porque aí vai entrar naquele outro ponto que eu sempre falo, o descortinar dos olhos, né? Porque até então ele enxergava com os olhos do mortal comum. E quando ele perdoa e quando ele desperta e ele é perdoado, né? Ambos se perdoam, aí consegue viver na plenitude e esquece inclusive todas as mágoas. Isso é o descortinar dos véus, né? Que é um processo também das chamas gêmeas, né? E então é igual eu disse, o quarto ponto, né?
é nós sairmos do patamar do julgamento, que temos essa mania, né, igual eu disse, né? Sempre subjetivar o que realmente está acontecendo, que é a conexão de chamas gêmeas, né? Por quê? Porque queremos ficar naquela condição rasa, não queremos, igual eu disse, né? Não queremos voar livremente. Então o que a gente faz? A gente começa a subjugar, né? E também e ficar com aqueles medos, né? Que no caso esse medo só pertence aqui no terceiro D, né? Então, quando há o perdão, aí passa a observar tudo num outro patamar, né? Começa a observar, inclusive, a conexão como um benefício e uma dádiva do universo. Então, você sai daquele condicionamento que eu disse, né? E passa-se a ter a liberdade, né, de se comportar como tal, né, e reconhecer os benefícios da, da própria conexão, né. E o quinto, né, que é muito interessante, é nós mudarmos os gatilhos, né, em vez de usar os gatilhos negativos, até mesmo para poder atingir o outro, para provar que é mais do que o outro, sair dessa vertente, sair desse patamar, né? Porque muitas vezes, como a gente é muito, nós somos vingativos, né? Temos, vamos dizer assim, esse defeito, né? E para se dar bem, né? A gente quer entrar na lei da vantagem, então o que a gente faz? A gente vai lá e se vinga, né? Só que é igual um ditado que fala: quem faz pirraça sai pirraçado, né? Então, e o quinto, né, mudar os gatilhos e as defesas, né? E assim, o que a gente percebe? As virtudes que eu disse, né? Que é as virtudes de estar na conexão, né? De fazer diferente, né? E quando você ora para a felicidade do outro, que aí entra a meditação. Gente, vocês não sabem como a meditação é importante, inclusive na questão do perdão. Por quê? Porque quando você começa a orar para o tesouro do coração do outro, mesmo que você esteja magoado, você vai ver a grande diferença até mesmo para os seus chakras, né? Por quê? Porque você vai estar fazendo um alinhamento, você vai estar utilizando esse gatilho, mandando e emanando energias boas, né? Por quê? Porque aí não foi até o outro que mudou, quem mudou foi você, você que mudou, né? Então, quando você começa a disparar esses gatilhos, gatilhos bons, né? Emanando energias através de uma vibração, através de uma meditação, aí você começa a perceber com outro olhar, aí você fala: nossa, quem mudou o conceito fui eu. Inclusive o conceito da conexão, né? Então, aí, quando você ora, né, para a felicidade do outro, é recíproco. Por quê? Porque nós não somos o reflexo um do outro, não somos espelho. Aí ele vai bater com a mesma intensidade com que você emanou e vai voltar para você mesmo. Por isso que eu comecei dizendo que quando você perdoa alguém, na realidade você está se perdoando, né? E né, onde acontece, aí é onde acontece realmente o amor incondicional. Inclusive me contestam, né? Falam, mas o Anthony, é como que é amar incondicionalmente? Amar incondicionalmente é você se desprender de você, porque você começa a olhar, inclusive o seu gêmeo, né? Pelo fato de vocês serem espelhos. Então você começa a olhar o outro e você se espelha em você mesmo. Então, quer dizer que na realidade você está julgando você mesmo, né? Pelos seus próprios defeitos, né? Então, quando você pega e se desprende, né, desse julgamento e passa a perdoar você mesmo, automaticamente acontece o quê? Você começa a amar incondicionalmente.
E o amor incondicional, né, igual eu sempre falo, não acontece só na realidade, na forma e na atitude de você amar o seu gêmeo, né? Porque não é só para si próprio, é para si e para os outros, né? E você, dentro da sua conexão, você não vai só amar você, mas tudo que está em torno de você, um todo, né? Olha que maravilhoso, né? Quando você perdoa, né? Porque você vai começar por você mesmo, nisso você vai atingir o habitat que você tá, o ambiente que você tá e é toda uma sinergia. Você passa a amar incondicionalmente, né? Então, pessoal, quando nós conseguimos, né, sair da vibração do terceiro D, porque o terceiro D é o maior barato, né? Até mesmo por causa da dualidade. Então, nós sempre estamos vibrando, né? Inclusive, a gente coloca o outro, né? Inclusive os nossos próprios gêmeos, como se fossem uns concorrentes, né? Para ver quem que chega primeiro, quem, né? Aí começa o julgamento, né? Então, quando a gente muda essa vibração e a gente começa a ver um todo, né? A gente começa a expandir a nossa mente, né? A expansão da mente, aí é onde a gente né, sai dessa vertente, né? E começa a vibrar, né? De dentro, né? Tudo dentro, inclusive na espiritualidade, né? No quinto D, né? Por quê? Porque lá não existe culpa no quinto D, não existe essa coisa de subjetivar o outro, né? Como mediar, né, as consequências. Não existe isso, né? E aí sim, né, a gente começa, aí nós não temos culpas, né? E sim tem um desprendimento, né, dos gatilhos, começa só saindo da parte negativa e indo para o positivo, né? Disparando só gatilhos positivos e emanando energias para a sua conexão. É aonde você começa a ver a transmutação, né? E os benefícios dentro da sua conexão, porque partiu de você, você perdoou a si mesmo. Pessoal, é assim, mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade, né, de poder aprender, né, que é um eterno aprendizado, aprendo muito, né, fazendo esse trabalho. Para mim é uma dádiva, né, onde eu pude me transformar, né, e hoje eu carrego isso como um ensinamento, né, inclusive assim, cada dia mais que eu tenho contato com as pessoas, que a gente é, faz grandes relatos, elas me ensinam, né? E eu transmito para vocês. Essa é a nossa comunicação, né? Muitas vezes, né, às vezes não agradamos a todos, né? Mas quando existe a comunicação e a compreensão, aí a melhor comunicação é essa. Eu desejo boa sorte a todos, né? E até o próximo vídeo. Deixe seus comentários, coloque aí sugestões, né, do que vocês gostariam que falássemos aqui no canal. E a gente vai estar aí batendo esse papo. Até o próximo vídeo.